muitas pessoas perguntam a respeito, e também na clínica eu recebo muita gente que no momento em que foi contar para a família, no momento em que quis algum tipo de apoio, houve, na verdade, uma repetição do trauma ao invés desse apoio. Então, essa live nós vamos deixar gravada, que eu acho que é legal para você, de repente, ajudar aí as pessoas a se orientarem, né, em relação às questões. Então, eu vou iniciar falando a respeito do que não fazer. Bom, vocês estão reparando que a minha voz não está legal, né? A minha voz não está legal. Lurdinha, pessoal aí da relojoaria, né? Laila, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, muito bom. Vejam, então, nós vamos aqui deixar gravado, porque a gente vai abordar alguns temas bem importantes aí, no sentido de você depois poder mandar para alguém, de ser um suporte, tá? Para os familiares. A gente vai conversar sobre o que não fazer e a melhor forma de acolher essa pessoa, de lidar com essa pessoa, tá? Essa live, a gente não vai encontrar material praticamente científico a respeito do que a gente vai conversar aqui. Mas isso é o produto de muitos anos, né? De clínica, de observação, tá? Esther, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vejam, a gente corre um risco muito grande dessa pessoa ter passado pelo trauma do abuso na infância e depois ela continuar passando por traumas na vida adulta, em função do que aconteceu também no passado. Então, esse é o nosso maior receio em relação a essa pessoa que já está tão adoecida. Bom, a minha voz, eu peguei uma gripe enorme, mas como eu estou indo agora para a Argentina, né, em função do meu doutorado, o mês de agosto eu não estarei com vocês nas lives de quarta-feira, o mês de julho, aliás, somente em agosto eu volto e a gente recomeça. Então agora que essa é a última live, agora do mês de junho, julho eu estarei fora estudando, agosto eu volto e a gente recomeça aí essa nossa agenda, né, de toda quarta-feira bater papo a respeito aí dessas questões, tá ok? Rosimar, bem-vinda, que coisa boa ter vocês aqui. Deb, que coisa boa ter você, minha linda. Ótimo, bora lá, bora conversar, né? Bora entrar aqui no tema. Se você tiver alguma pergunta de forma direta em relação a esse assunto, pode escrevendo aqui, que eu coloquei o óculos, às vezes dá um reflexo, mas com o óculos eu consigo ler e a gente continua aqui o nosso bate-papo, tá? Então vamos lá. As vítimas, né, de abuso sexual, bom, primeiro eu quero separar aí a palavra vítima e sobrevivente. Quando que a gente fala vítima? A vítima é aquela pessoa que passou pelo trauma na infância, na vida adulta sente que tem alguma coisa errada, sente que os comportamentos, muitas vezes são comportamentos que essa pessoa não gostaria de ter, mas parece que isso tem um controle maior sobre a vidinha dela. Então, essa pessoa ela ainda é uma vítima desse trauma do abuso sexual. Então, primeiro separando aí, tá? A sobrevivente é aquela pessoa que já começa a entender tudo isso, começa a lutar por ela, começa a batalhar por ela, começa já a dar conta desse trauma, de certa forma, e essa pessoa que já tem essa consciência e que conseguiu manter-se viva, vamos dizer assim. Né? Então, essa é a sobrevivente do trauma do abuso sexual, tá? Então, vamos lá. Então, no título, tanto tá aí como a sobrevivente, como vítima, mas essa distinção, tá? Uma das questões que mais são levantadas por familiares é a seguinte questão:
Por que você está trazendo isso agora? Por que falar nisso agora? Se passaram tantos anos, né? Você vai estragar a vida da pessoa, que às vezes é o avô, às vezes é um tio, às vezes é a própria mãe, né? Porque geralmente essas pessoas, elas são muito próximas da família, ou parentes muito próximos. Então, vem esse questionamento. Amores, esse questionamento, ele é terrível, terrível. Por quê? Porque atrás dessa fala, por que você quer falar nisso agora, depois de tantos anos, tem aí, meio que por trás, o questionamento. Será que isso é real? Ah, porque se fosse real, você teria falado sobre isso enquanto era criança. Você não teria guardado essa questão para você por tantos anos, entendeu? E tem essa questão também. Se você sobreviveu com isso até agora, é porque isso não fez mal nenhum para você. E por que agora você resolver mexer nisso, né? Algumas pessoas falam assim, desenterrar defunto, né? Tem gente que fala isso. Por que desenterrar esse defunto agora? Isso é uma fala assim que ela é terrível, essa fala. Ela é terrível. Por que é terrível? Porque a partir do momento que existe uma fala como essa, se fecha completamente a possibilidade de comunicação. E assim, para essa pessoa que passou pelo trauma, diante dessa mínima possibilidade de comunicação, justamente ela não guardou, ela não falou isso e guardou isso a vida inteira, exatamente por medo da retaliação, por medo da não compreensão, pelo sentimento de culpa que é imputado à criança, muitas vezes por ela mesma, em função desse processo todo do abuso. A criança ela não é culpada, mas a criança se sente culpada. E esse adulto, ele guarda essa ideia, tá? Então, por que a criança, em primeiro lugar, ela não conta? Eu vou mudar aqui a expressão. Por que a criança não fala? Primeiro, porque muitas vezes ela nem tem bagagem material, psíquico, para expressar o que está acontecendo e pedir socorro para o adulto. Mas eu gosto de falar que ela pode não falar de forma direta, mas ela sempre comunica, porque ela muda de comportamento. E se tem um familiar atento, esse familiar vai perceber que tem alguma coisa, e aí sim seria o momento de aproximar, de demonstrar ali o afeto, a compreensão. E se houver um adulto que faça isso, mais de 50% das progressões traumáticas, elas já são diluídas ali, porque aí a gente não vai ter o segundo trauma, tá? Então, houve, de certa forma, a tentativa de uma comunicação, mas a criança, muitas vezes, ela não falou de forma direta. Algumas crianças conseguem falar, e mesmo sendo crianças, ao falar, são rejeitadas naquele momento. Do tipo, que absurdo o que você está falando, isso não tem o menor sentido, né? Você deve ter provocado isso. Então, tem muitos casos assim também, que a criança ela consegue ali expressar e ela é rejeitada na fala dela. Então, vamos lá. Se esse ser humano ele é uma criança que passou pelo trauma do abuso, então, assim, os familiares e a sociedade, a primeira coisa que precisa ser feita, a primeiríssima coisa, é não abandonar a criança com esse conteúdo. Primeira coisa. É ajudar a criança no sentido de falar, eu entendi o que aconteceu, infelizmente aconteceu isso e é terrível, eu estou aqui com você, eu te amo e o meu amor por você não vai mudar, mas você terá todo o meu apoio, você pode contar comigo e abrir esse espaço para que a criança consiga verbalizar mesmo com a linguagem simples que ela tem para fazer isso. Então, se houver esse acolhimento, nós sabemos que já não terá o segundo trauma. E vai diminuir muito,
Porque uma coisa que eu repito tanto nas lives quanto nas aulas, né, que eu dou aula para psicanalistas, no atendimento a pessoas que passaram pelo trauma do abuso. Então, uma das questões aí é que tem o trauma do abuso e tem o segundo trauma, que é a não proteção. E esse segundo trauma, ele é tão significativo quanto o primeiro. Porque aí a criança se sente totalmente abandonada. Tá? Então, há essa sensação de abandono. E nessa sensação total de abandono, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai evitar completamente agora a tocar nesse assunto. E ela vai ser a primeira a tentar esconder o que aconteceu. Tá bom. Só porque aí tem uma outra questão. Isso fica guardado. E a gente já conversou sobre isso. Se essa criança ela tem já o mecanismo de defesa organizado, chamado mecanismo de defesa da repressão, ela vai pegar esse material e vai esconder no psiquismo. Tá? Ela vai guardar. Ou seja, ela não terá memória, ou ela terá traços de memória de uma coisa distante. Por que que isso acontece? Acontece na tentativa de preservação desse psiquismo. Ou seja, de não morrer de dor. Ou seja, de não ter o risco de não suportar a informação. Então, esse é um mecanismo da mente, como se a mente tivesse vida própria para salvar aquele organismo que passou por aquela situação. Tá bom. Então, esse material está lá guardado. E estando guardado, ele evitou que essa criança morresse. Mas, mesmo estando guardado no inconsciente, ele irá afetar as decisões, os pensamentos, afetar a estrutura mental, porque a estrutura mental do ser humano ela é desenvolvida da gravidez até aí por volta do início da adolescência, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que se uma pessoa tem uma psicopatologia, ou seja, um problema mental, e esse problema mental foi descoberto aos 30 anos, essa estrutura ela foi organizada até por volta aí o início da adolescência, da pré-adolescência, tá? No período aí da pré-adolescência. Então isso a gente chama de estrutura mental. Então, vai afetar na estrutura mental, mesmo estando ali no inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente, ela falava assim, sempre que eu me arrumava, mesmo que fosse para eu ir na padaria comprar pão, eu me arrumava como uma mulher fatal. Colocava uma roupa para seduzir. E eu sou casada, eu respeito o meu marido, eu não quero ter caso com ninguém. Mas aí que está. Uma das consequências é essa sexualização. Então, todos os vínculos passam a ser vínculos sexuais. E aí, essa questão dessa necessidade da sedução todo o tempo. E essa pessoa ela pode se julgar muito mal na vida adulta, e às vezes até na adolescência, mas já é uma consequência do que ela vivenciou, entende? Então, assim, fatos como esse vão se desenvolver a partir do material que está no inconsciente. Agora, você pode me falar assim, tá, você falou que se vai para o inconsciente, foi para haver essa proteção e tal, mas afeta. E se a pessoa não esquecer? Se ela não tiver o mecanismo de defesa da repressão, a coisa fica bem pior. Porque aí, ela não se protege jogando isso para o inconsciente. Aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai, eu gosto de usar uma palavra forte, mas que simboliza bem. Ela vai implodir. Ou seja, a gente chama isso de clivagem psíquica. Aquela estrutura, ela se divide, ela se desfacela. E aí sim, nós teremos uma pessoa com uma estrutura mental voltada para o psicótico, entenderam? Que seria essa desorganização, essa dificuldade de separar o real da fantasia. Então, o abuso sexual é terrível,
Mas na melhor da hipótese, o ideal é essa repressão. Porque tendo essa repressão, ajuda a evitar a possibilidade de uma estrutura mental que não seja, que ela não tenha condições de ter saúde emocional, né? Então, ok. Então, essa aí é uma questão, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero responder para vocês o sentido da importância do acolhimento em relação à família no momento que isso acontece. Por quê? Porque se houver esse adulto que acolhe, esse material, ele não passa a ser um material que vai implodir a criança, para que ela tenha uma estrutura psíquica não funcional. Ele não será reprimido para que ela tenha, no comportamento dela, alguns comportamentos autodestrutivos, e que ela nem sabe disso, tá? Então, o que vai acontecer quando esse outro adulto já acolhe, já leva para um psicólogo, já está ali ao lado? Ajuda a elaborar o mal que aconteceu. Então, esse material, ele não precisa nem ir para o inconsciente e nem é um material suficiente para implodir a criança. É um material que será elaborado instantaneamente, a partir dessa proteção imediata em relação ao que aconteceu. Entenderam? Então, esse conteúdo do trauma, eu costumo chamar de um conteúdo venenoso, que mata o indivíduo na hora ou aos poucos, mas indigesto. Então, quando já tem a compreensão por parte da família e a proteção, por quem precisa proteger, nós já temos aí um caminho andado tremendo. Por quê? Porque esse adulto, nesse acolhimento, nessa conversa, já vai ajudar na digestão desse conteúdo venenoso. Ou seja, evita tanto o problema no sentido de estar no inconsciente, ser reprimido, como dessa implosão por não dar conta do conteúdo. Então, nós falamos aí da criança, da importância dessa criança ser acolhida de forma imediata. Agora, vamos para esse adulto. Esse adulto que passou por tudo isso, não teve esse acolhimento, guardou esse segredo e agora, na vida adulta, começa a borbulhar essa questão e a necessidade de conversar sobre isso, tá? Por que existe a necessidade de conversar sobre isso, né? Tem muita gente que chega na clínica e chega com o conselho daquela grande amiga ou uma pessoa próxima, do tipo assim: você conviveu com isso a vida toda até aqui, então melhor é você esquecer isso que aconteceu, deixa quieto isso. Tem essa coisa de também desejar que essa pessoa não volte a essa... Para que sofrer, voltar a esse conteúdo, né? Tem essa fala. Ok. Então, aí veja aqui uma questão importante. Quando essa pessoa fala, não mexe nesse assunto, ela também está dizendo, eu não quero te ouvir sobre isso. Só que tem um detalhe. Esse material que ficou ali guardado a vida inteira, essa pessoa, ela tem necessidade de colocar para fora. Ela tem necessidade de ter o direito de fala. Porque essa fala está travada, está com a boca fechada desde a infância. Entenderam? Muito obrigada, amores, aí pelos foguinhos que vocês estão enviando. Isso ajuda muito. Muito obrigada. Então, esse material que estava ali guardado, o que acontece? Essa pessoa, ela precisa falar sobre isso. E aí diz assim, aí você pode falar para mim o seguinte, tá, mas em que ajuda essa pessoa a falar a respeito disso? Ajuda muito, porque já é um início do que a gente chama de catarse.
colocar para fora através da fala aquela dor. E aí essa pessoa, veja como é duro. A criança passou por isso, não foi compreendida, foi abandonada. Essa pessoa passa a vida inteira calada. Quando ela ganha força interna e diz, eu vou voltar e vou falar sobre isso, mais uma vez ela pode ser silenciada. Só que ela precisa colocar para fora, ela precisa ter esse momento de catarse, ou seja, de fala e a cura através da fala. Se ela foi impedida de falar a vida inteira, ela não pode ser impedida agora na vida adulta. E por que essa pessoa tem essa necessidade agora de falar? Porque o próprio psiquismo, ele tem necessidade de elaborar, ou seja, de digerir aquele conteúdo venenoso que está no inconsciente ou aquele conteúdo venenoso que implodiu, que proporcionou a condição para a implosão. Entenderam? Então, assim, o adulto falar sobre o trauma que ele vivenciou é extremamente necessário, principalmente para os familiares. Por quê? Porque há a necessidade da reparação. Guardem bem essa palavra, tá, amores? Reparação. Ana Paula, Jana, Renato, Ricardina, sejam todos bem-vindos e obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse bate-papo. E obrigada aí pelos coraçõezinhos e foguinhos, muito bom ter vocês aqui, tá bom? Então, amores, essa necessidade que esse adulto tem dessa fala é numa tentativa agora, na vida adulta, de digerir, de elaborar. E assim, para digerir e para elaborar, para dar conta das consequências desse trauma. Porque enquanto não elabora, não dá conta das consequências desse trauma. Hoje, bem cedo, eu e meu filho, a gente estava tendo um papinho meio filosófico, né? E ele falou assim, eu não sei até que ponto a meritocracia realmente existe. No sentido assim, da pessoa fazer alguma coisa e é por isso que ela é beneficiada. E eu concordei com ele o ponto que ele traz. Claro que ele tem essa consciência, que a pessoa precisa lutar pela própria vida, né? E ela é responsável, né? Pelo retorno que ela tem, inclusive financeiro. Mas ele estava se referindo, comparando aí duas pessoas, uma pessoa que passou pelo trauma do abuso, por exemplo, e uma pessoa que foi criada com o mínimo de traumas possíveis na infância. E aí na vida adulta, esse que passou pelo trauma do abuso e que está com esse material no inconsciente, até que ponto ele não tem uma ação autodestrutiva, inconsciente, para que ele não consiga estudar, para que ele não consiga ter um bom trabalho. Entende? Então é muito complexa a questão do julgamento do outro. Então nós podemos ter dois irmãos, foi o exemplo que ele me deu, dois irmãos. Um passou pelo trauma do abuso, por exemplo, a outra não, né? A outra pessoa não. Aquele que não passou consegue ter muito mais sucesso em vários aspectos da vida. Aquele que passou, infelizmente, tem a ação autodestrutiva. Se casa e aí tem um casamento maravilhoso e aí resolve ter uma ação de traição para autossabotagem, destruir com o casamento. Se torna um empresário de sucesso, e aí economicamente super bem, e aí resolve ter uma ação de autossabotagem para autodestruição de forma inconsciente. Então, tem muito essa questão, né? A Raquel está falando o seguinte, pesar demais, ok, terei que sair. Vou assistir depois no YouTube. Joia, minha linda, ó, beijo pra você, tá bom? Depois você retoma aí no YouTube. Um prazer ter você aqui com a gente. Então, amores, quando a gente começa a entender isso,
Nós começamos, como sociedade, olhar para o ser humano com mais amor, com menos julgamento e com mais compreensão. Porque eu não sei o histórico de vida dessa pessoa. Ah, fulano é um fracassado, nunca dá conta de nada. Fulano, né? Você sabe tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa, da forma mais íntima possível? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, como sociedade, nós precisamos desenvolver muitas vezes o amor incondicional e o respeito pelas pessoas, independente daquilo que os nossos olhos podem nos mostrar. Por quê? Porque a gente enxerga muito pouco a respeito do outro. Muito pouco. E a gente não sabe o que essa pessoa passou na vida dela para que ela esteja nessa condição hoje. Então não dá nem para comparar. Ah, mas são irmãos. São irmãos. Um teve sucesso, o outro não. Por quê? Não sei. Eu não acompanhei essa pessoa desde a gravidez para saber todos os traumas que vivenciou. Então, assim, quando a gente vai entendendo a complexidade da mente e do nosso comportamento em função de tudo isso, a gente passa a ter mais respeito. Porque eu não estava lá, como que eu posso julgar essa pessoa? E aí nasce em nós, de uma forma mais intensa, a questão do amor incondicional. Porque eu não sei, eu não posso julgar, então eu simplesmente amo. Porque é um ser humano e deve ter os seus motivos. Michele, Caetano, bom dia, professora linda. Bom dia, linda você, Michele. Que coisa boa ter você aqui. Eu amo meus ex-alunos, meus alunos atuais dos cursos aqui da área da psicanálise. Realmente não dá para pesar todo mundo na mesma balança. Isso. Eu acho que essa tua colocação, Leila Cavalcante, eu acho que essa tua colocação é muito prática. Não dá para pesar todo mundo na mesma balança. Não dá. Você tem razão. Porque você não sabe o que essa pessoa vivenciou. Inclusive, assim, quanto mais a gente estuda a mente e o desenvolvimento do ser humano, você como psicóloga sabe disso, mais a gente entende a complexidade de tudo isso. E mais a gente aprende também a respeitar, né? E a julgar menos. Então, quando vê uma pessoa julgando muito todo mundo que está ao redor, você já verifica que essa pessoa, ela adquiriu pouca informação sobre o desenvolvimento humano. Ela não entendeu ainda a complexidade, né? E a complexidade que cada um passa, né? Então, porque quanto mais a gente estuda tudo isso, mais respeito a gente passa a ter pela história de vida do outro. Nilma está dizendo o seguinte: Sandra, quando a criança foi abusada e o pai não acredita, fica do lado do abusador, você acha que haveria possibilidade desse pai ser abusador? Pode ser, mas a minha hipótese aí num caso como esse é outra. Existem muitas possibilidades. Uma delas, esse pai pode ter sido abusado também, entrou num estado de submissão tão grande que não consegue se defender e não consegue defender a prole. Por quê? Porque as pessoas que passaram pelo trauma do abuso sexual, muitas vezes elas vivem em extremos, tá, Nilma? Ela se torna extremamente protetora assim, num grau que fica difícil até para ela. Se alguém toca na filha enquanto ela está na natação e vem o professor e dá aquele empurrãozinho ali no pé da criança, ela já se assusta tentando olhar onde foi que pegou na minha criança. Entende? Pode ter esse extremo de cuidado. Meu filho, não deixo meu filho nas mãos de ninguém em momento algum. Parêntese, todo cuidado é extremamente importante. Mas eu estou falando desse excesso que tira o sono da pessoa. E tem aquela pessoa também que ela não enxerga nada do que está na frente dela, mesmo falando, ela não acredita.
Por quê? Porque ela não tem a mínima condição de encarar a verdade, de se defender e defender a própria prole. Então a gente tem aí esses extremos muitas vezes, tá? O equilíbrio é muito difícil para a pessoa que passou pelo trauma. Bom, uma outra possibilidade também nesse contexto é a chamada mecanismo de defesa da desmentida, né? Na desmentida, tá óbvio, tá claro, o outro tá falando, mas eu prefiro não ver. Porque se eu enxergar isso, eu terei problemas, eu terei dificuldades, eu terei que enfrentar isso com um amigo, que é uma pessoa, e aí eu faço de conta que não vejo, e eu não considero que isso seja tão fatal para a criança. Pior são as consequências dos relacionamentos entre os adultos do que acontece com a criança, porque a criança vai esquecer e vai ficar por isso mesmo, tá? Então, são as hipóteses aí que eu tenho. Mas pode ser que seja um abusador também e veja com certa naturalidade. Mas eu acho que a desmentida, depois você pode procurar inclusive no Google, mecanismo de defesa da desmentida. Tá na cara, mas eu prefiro fazer de conta que não está acontecendo, entendeu? Para que a vida possa dar continuidade sem que eu tenha dificuldades e problemas. Tá. Então, veja, por que muitas vezes esse adulto que nunca falou no assunto, agora resolve falar? Porque quando essa pessoa ainda era criança, ela não tinha força interna suficiente para falar de forma clara, para denunciar. Joia, Lima. Então, como ela não tinha essa força, o psiquismo mesmo, gente, é incrível. Parece que o nosso psiquismo ele tem vida própria para nos defender. Então é como se ele falasse assim, você não vai suportar, não está na hora. Quando a pessoa resolve agora falar, é porque o psiquismo já percebeu que ela banca esse sofrimento. Entende? Ela vai bancar esse sofrimento, ela já dá conta, ou seja, ela não vai morrer de dor. Então aí, o psiquismo libera. Tem um momento para que ela agora queira falar sobre o assunto, para dar conta, para elaborar isso que ficou. Um dos momentos principais de memória e necessidade de fala é na gravidez, quando essa mulher que passou pelo trauma do abuso e agora ela fica grávida. Porque naturalmente, o cérebro vai se desenvolver para que ela possa proteger a prole dela e tudo aquilo que foi perigoso para ela no passado vem à tona para que ela possa proteger a criança daquele momento em diante. Fui abusada pelo meu irmão, fui abusada pelo irmão da minha mãe. Quando criança, tive uma gravidez e não entendia. Minha mãe me deu muitos remédios abortivos. Não entendi, mas não entendia nada. Que sofrido, né? Muito sofrido. Então aí, nesse caso, amada, teve a questão da violência por parte do tio, teve esse trauma em relação à questão de engravidar nesse contexto que nem entendia nada do que estava acontecendo. E simplesmente vem na tentativa de resolver a questão através de um aborto, sem oferecer o respaldo psicológico, de acolher, de entender o que aconteceu, de proteger, de repetir 1000 vezes que não teve culpa, né? Olha que coisa! Gente, colocar a sujeira debaixo do tapete é a pior coisa que a família e a sociedade faz. Porque a partir do momento que se faz isso, você está anulando essa pessoa. Anulando completamente. Do tipo, o que você está me falando não tem importância. Vamos guardar aqui. Né? E tudo que a pessoa passou pelo trauma do abuso é justamente o trauma do abandono, da não proteção. Né? Eu preciso ver aqui o tempo, porque eu quero anotar aqui a questão do o que fazer como sociedade, como família. Meu pai sempre fala que em muitas situações a menor se ofereceu e queria mesmo ali precoce. Não tenho nem coragem de falar o que aconteceu comigo, pois ele podia falar
a mesma coisa. Oh, terrível isso, terrível, minha linda. Muitos abusadores, eles usam essa fala. Aconteceu porque a criança quis, ela mexeu comigo, ela me seduziu, mas aqui, sabe que eu recebo muito essa fala, viu? Aqui no inbox, de abusadores. Não são só vítimas ou estudiosos ou pessoas que seguem o meu Instagram e meu YouTube, não. Tem muitos abusadores seguem. E eles me mandam mensagem. E essa fala, e é muito comum, tá, Suelen? Uma fala comum que diz assim, mas ela quis, ela gosta, ela quer. Amores, a criança, veja bem, a criança, ela nunca terá a questão da sexualização no sentido erótico da paixão do adulto. Nunca. Porque ela está na linguagem da ternura. Se uma criança já tem um movimento no sentido de ir atrás de alguém para que possa ter alguma coisa mais sexualizada, mais no sentido sexual da coisa, é porque essa criança já passou pelo trauma antes e já foi aliciada e já acostumou e também acha que é normal. Sabe aquela uma vez até coloquei para vocês, eu tinha uma criança que ela foi abusada pelo tio, eu não me lembro se era tio paterno ou materno. E esse tio sempre abusava sexualmente dela e oferecia o carinho, entre parênteses. Só que esse tio foi embora e veio outro tio, o oposto, materno e paterno. E aí, quando ela se aproximou desse tio, já pegando nas partes íntimas daquele tio, ele levou um susto e falou, o que está acontecendo? E ela disse assim, vamos brincar disso. E ele disse, mas criança não brinca disso. O que foi que aconteceu com você? Tá vendo a diferença do que é a saúde mental do adulto e da entende? Tô gripada. Aí tá uma diferença tremenda. O segundo tio foi um tio maravilhoso. E aí ele abraça e fala, não, eu te amo, mas é assim. Nós não podemos fazer isso. Conta para o tio se alguém algum dia fez isso com você. Aí a criança contou. E aí a família se desesperou e aí sim foram em busca de ajuda. Olha que homem maravilhoso. A criança realmente deu o primeiro passo. Mas ele, sendo um adulto saudável, o que ele fez? Ele disse, espera, o que está acontecendo? Alguém ensinou isso para você. E aí, ele livra a criança daquela situação. Então, assim, a criança gosta, a criança quer, é ela que procura. Se um dia a criança fizer isso, é porque ela já está com o trauma do abuso sexual e já entrou dentro de uma normalidade, ela já acha que ela é adulta o suficiente para manter relação sexual. Ou seja, essa criança é uma vítima. Então, não é porque a criança procurou que o adulto vai oferecer. Não! Ele precisa proteger a criança das próprias progressões traumáticas que ela está vivenciando. Margarida, linda, saudade de você. A gente não tem conversado tanto. Você na correria e eu também, né? Deixa eu ver aqui. Sim, haja paciência para lidar com essas criaturas. Eu concordo com você, se referindo aqui aos abusadores, né? Tão difícil isso. Melhoras, querida, que tenha muita saúde para continuar sendo luz na vida de todos. Obrigada, viu, querida Leila? Muito obrigada, linda. Inclusive, eu preciso cuidar aqui da minha gripe, porque eu estou indo lá para a Argentina e Buenos Aires está geladíssimo, né, nesse momento. Eu tenho que chegar lá com saúde. Lá eu trabalho com pesquisas, né? Na universidade. Muito obrigada. Então, amores, não tem essa de que a criança quem quis. E essa fala eu recebo muito de abusadores aqui no inbox. Infelizmente. Vamos conversar aí sobre o que fazer, né? A gente vendo aí sobre o que não fazer. O que não fazer é questionar essa pessoa. Por que você está falando disso agora? Você vai acabar com a vida do fulano? Isso é o não fazer. Então, assim, se é criança, o que fazer?
imediatamente o acolhimento dessa criança, imediatamente a procura de ajuda profissional, imediatamente abraçar essa criança de forma saudável e falar: eu te amo, não importa o que aconteceu, eu estou aqui com você e agora eu vou te proteger. Não precisa sentir medo de me contar o que aconteceu. A pessoa que fez isso com você está muito errada. Ele não tinha o direito de fazer isso com você porque você ainda é criança. Então, esse acolhimento, se houver esse acolhimento, já é algo maravilhoso. Não houve o acolhimento, agora é uma pessoa adulta e ela está ali. Veja, nós não podemos, mesmo que a gente queira ajudar, nunca nós podemos obrigar a pessoa que agora resolveu contar a ir direto para a delegacia e fazer a denúncia. O que a gente fala para essa pessoa? Eu estou aqui, eu vou te ouvir, eu acredito no que você está me contando e eu estarei ao seu lado para o que você decidir. Se você quer decidir ir para a delegacia fazer a denúncia, é uma necessidade sua, isso é muito importante e eu estarei com você te dando esse apoio. Se você quiser esperar mais tempo para fazer isso, é compreensível e a decisão é sua. Se você quer reunir toda a família e contar, conte comigo. Eu estou aqui. Então, a gente chama isso de acolhimento, de validação. O adulto que passou pelo trauma quando criança, as coisas se agravaram porque essa pessoa não foi acolhida, porque ela não foi validada quando ela demonstra. Se essa pessoa adulta, ela me procura e eu não valido e eu não faço esse acolhimento, eu estou repetindo o trauma, sabe? Aquela pessoa que já não suporta mais de sofrimento porque aconteceu no passado, e eu venho e digo, isso aconteceu porque você era bem safadinha desde criança, isso aconteceu porque nem sei se isso de fato aconteceu, por que você está falando isso agora? Se eu fizer isso, eu vou repetir o abuso do não acolhimento que ela já vivenciou na infância. E vocês sabiam que não somente familiares, às vezes até na delegacia, quando vai se fazer uma denúncia, ou amigos, a sociedade como um todo, psicólogos muitas vezes fazem isso. A pessoa vai sedenta para dar conta, para conversar sobre o que aconteceu, e o psicólogo fala assim: não, mas vamos deixar isso no passado, já aconteceu, é melhor você esquecer, vamos conversar sobre o que está acontecendo no momento, lá no seu casamento, que você não está tendo condições de ter relação sexual com teu marido, vamos ver que você precisa, de repente, preparar um quarto com flores e champanhe para melhorar a tua vida sexual, e vamos esquecer. Sabia que tem psicólogos que fazem isso? Não entendeu, meu Deus, não entendeu que essa pessoa está abandonada. Sempre foi abandonada no conteúdo que mais machuca a vida dela. E se ela foi procurar ajuda, e se ela quer falar sobre esse assunto, aí está o ponto traumático, inclusive, que está prejudicando a vida sexual dela com o marido naquele momento. Entenderam? Então, essa coisa desse abandono aí da pessoa acontece por familiares, acontece até por profissionais muitas vezes. Sandra, o abuso sexual que acontecia quando eu estava dormindo foram várias vezes. Eu não contei para minha mãe, contei para uma vizinha. Hoje é que entendo. Eu vivo muitos transtornos. Sim, querida, infelizmente. E essa vizinha, ela perdeu a oportunidade de te salvar, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa. Não, eu estava fazendo uma palestra aí, num estado brasileiro. Viajo muito. E aí, quando eu falei sobre as consequências do abuso sexual, ela falou assim: Sandra, que interessante. Eu sofri o abuso sexual, mas eu não fiquei com essas consequências. O que será que aconteceu comigo? Aí eu tirei um tempinho ali, que a gente estava almoçando juntas,
na hora do intervalo das palestras. E aí eu falei assim, você se sente à vontade para me contar um pouco sobre como aconteceu? Aí ela falou, olha, teve a questão aí do abuso, mas uma tia minha percebeu de imediato. E ela sentou comigo e falou, eu estou percebendo que isso está acontecendo e você pode contar comigo, eu estou aqui, me conta tudo o que aconteceu. E ela se sentiu segura e contou para a tia o que aconteceu. E falou, olha, eu não sei por que está acontecendo isso, não sei o que é isso. E a tia abraçou e falou, eu te amo, nós não vamos permitir que isso continue. Essa pessoa é um monstro, eu vou afastar essa pessoa de você e vou te ajudar a proteger. Eu vou conversar com seus pais, você me autoriza a conversar com seus pais? Ela falou, sim. E aí ela disse, você não teve culpa, não era para isso ter acontecido. Esse carinho que essa pessoa te ofereceu é um carinho que essa pessoa está te fazendo um mal enorme. E aí, enquanto ela falava, eu fiquei escutando. E aí eu disse, a sua tia foi um anjo. Eu fiquei emocionada. E aí eu disse, a sua tia te salvou de todos esses possíveis consequências traumáticas. Claro que ficou a lembrança, ficou o mal-estar, mas não é aquela questão que destrói com os comportamentos atuais. Então, minha linda, essa vizinha, ela perdeu a chance, sabe, de te salvar e não te salvou. Como amo te ouvir. Margarida, eu também amo te ouvir, minha linda. Ana Paula, eu não consigo confiar em ninguém. Sim, uma das consequências é a dificuldade da confiança, né? Porque há quebra da confiança. Vitimizar a vítima. Se não contaste nada, é porque estava a gostar do que aconteceu. A Margarida é de Portugal, por isso, né? Essa forma de escrever. Linda. E isso, Margarida, se você não contou, é porque você estava gostando, é porque você estava conivente. São falas que aparecem, tá? Revitimizar a vítima. Isso, o que a Margarida colocou. Agora deixa eu ver aqui. É verdade, a falta de acolhimento acontece até quando somos adultos. Invalida. Imagina para uma criança. Suelen, excelente. Se é duro para um adulto ser invalidado na fala, imagina para uma criança. E essa criança que mudou de comportamento, e essa criança que não foi vista. Gente, tem uma coisa que se repete muito, que é assim... Malena, linda, muitos profissionais invalidam. E assim, a criança, de alguma forma, ela vai denunciar o que está acontecendo. E se essa pessoa estiver ali atenta, essa criança precisa ser protegida, porque ela de alguma forma, ela anuncia que as coisas não estão bem. Fui abusada quando tinha 6 anos por um senhor amigo dos meus pais. Ele ameaçava, se contasse para eles, mataria. Isso, tem essa ameaça também. Se você contar para alguém, eu mato alguém da sua família. Tem muito disso, dessa fala também. E aí trava a criança e a criança sente muito medo. Outro dia eu li uma fala de uma pessoa que disse assim, o abusador sempre falava para eu não contar, mas ele nem precisava me falar isso. Eu sentia tanto medo que eu ficava paralisada e eu não tinha forças para falar. E é uma questão aqui que eu lembrei. A criança está ali denunciando, esse abusador chega e a mãe fala, por que você não cumprimenta o amigo do teu pai que te ama tanto, que traz presente para você? E a criança se escondendo, você é mal educada, você não tem educação, você correu para o quarto, essa mãe... está usando de desmentida. Porque se a criança não está aceitando aquele adulto, alguma coisa aconteceu. Né? Tem essa coisa também. Quando há essa ameaça, vou matar alguém, não há o que fazer. A criança fica paralisada e ela acredita que isso vai acontecer. Agora, nós precisamos trabalhar com as crianças hoje, esse é o trabalho da Margarida que está aqui com a gente, no sentido de, mesmo que haja uma ameaça, procure uma pessoa de confiança e conte porque você será protegida.
Ah, ok. Saiu uma risadinha ao invés de coração. Tá bom. Muito bom. Eu entendi. E o que fazer agora, adulta, se eu não fui acolhida quando criança? Excelente pergunta para nós fecharmos aqui a nossa live de hoje. O que fazer na vida adulta quando eu não fui acolhida quando criança? Você precisa ser acolhida hoje. Então, assim, o que a sociedade, a família, os profissionais, tanto da psicologia, da psicanálise, profissionais da segurança, policiais, precisa fazer? Precisa fazer com aquele adulto o que não fizeram com a criança. Proteção, acolhimento, ouvir. Para quê? Para ajudar a digerir. Excelente pergunta a sua, tá? 1007. Não. New e arte, é isso. Mesmo com óculos agora eu não consigo ler direito, porque dá um reflexo. Então, o que a gente faz, tanto na terapia individual como na terapia em grupo, né? Eu tenho grupos de terapia, porque aí eu atendo tipo 10 mulheres de uma vez só. Facilita todo o trabalho e capacito também psicanalista para fazer esse tipo de trabalho. Então, o que esse adulto precisa para dar conta dessa dor e dessas progressões traumáticas? Viver o que a criança não viveu, no sentido dessa compreensão, desse acolhimento, esse espaço de fala, esse espaço de direito de colocar essa dor para fora. E é colocando essa dor para fora que ela vai alcançando aí o bem-estar e a saúde emocional, quebrando aí com as progressões traumáticas. Pior que tem criança que não consegue falar. Muitas crianças não conseguem falar. Por mais que elas estejam em sofrimento, né? Por muitos motivos. Tantos traumas guardados dentro de vidas que não merecem essa dor. Lamento profundamente. É verdade, Margarida. Gente, é tanta gente sofrendo, né? E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a Margarida, é por isso que outros psicólogos estão aqui junto com a gente também. É literalmente salvar vidas, né? É por aí mesmo. Hoje vejo no Insta a filha do senhor que me abusou e notei um vídeo quando ele se aproxima da neta nossa e ela empurra o avô. Isso me incomodou. Nossa, isso. Ele continua, né? Ao que tudo indica, ele continua. A grande necessidade da denúncia é parar com essa possibilidade do abusador continuar fazendo isso. Porque ele abusa da filha, ele abusa da neta, ele abusa das sobrinhas, continua abusando, causando essa questão aí horrível, né, para todos. E com os remédios que a minha mãe me provocou um aborto, quase morri. Ainda tem isso, né? Você é a vítima e você quase que é morta em função do que o outro falou. E assim, de boca fechada, né? A vida aparentemente segue bem, mas no íntimo a gente está fora do lugar. Nossa, que fala perfeita, e é isso mesmo. Só entre nesses grupos, são importantes e preciosos. Joia, Margarida, obrigada. Só entrem nesses grupos, é precioso, muito. Obrigada aí pelo apoio. É sempre bom a gente lembrar as crianças que as pessoas que abusaram não têm o poder de onipresença. Isso. Mesmo que digam que se ela contar não vai fazer mal para ela e para os familiares. Muito bom, querida. Muito obrigada pela tua colaboração. Falar para essa criança que essa pessoa não é onipresente. Isso. E que se ela contar, ela está contando num espaço de confiança e ela será protegida e nada vai acontecer. Muito obrigada aí pela sua colocação. Amores, em suma, nós como sociedade, familiares, nós precisamos acolher. Quando eu faço uma terapia presencial e a pessoa consegue contar para mim o que aconteceu, e ela diz, muitas vezes, ninguém nunca acreditou em mim,
Eu me levanto da minha cadeira, porque a minha linha psicanalítica me permite fazer isso, de Sandor Ferenczi. Eu me levanto da minha cadeira, vou até essa pessoa, me emociono. E um tempinho, tá? Deixa eu me recompor. Eu levanto, eu olho nos olhos, eu dou um abraço bem apertado e digo, eu acredito em você. Eu confio em você. Eu não vou negar o que aconteceu com você. E conte comigo. Então, eu faço isso muitas vezes, principalmente na terapia presencial. E eu acho que é o que um familiar deve fazer e a sociedade deve fazer para ajudar a elaborar, né? Isso. Eu acho que a gente fecha aqui, que o nosso tempo acabou, nós vamos deixar gravado, tá? Doutora, você foi minha professora no NASP, minha matéria preferida. Parabéns pelo trabalho, te acompanho. Você é super especial, um dom de Deus. Ai, minha linda, que coisa boa. Eu tenho tanta saudade de vocês, meus ex-alunos. Ju, beijo. Que coisa boa, né? O tempo passa, mas o carinho fica, né? Sandra é aquela pessoa necessária. Obrigada, linda. Leila, muito obrigada. Abraço. Amores, abraço, Margarida. Vou deixar lá no YouTube, tá bom? E qualquer coisa pode fazer perguntas que nós vamos conversando.